Alô, galera da S1, chegando com tudo para mais esse pós-jogo no canal. Vamos falar tudo o que aconteceu em Palestino 1, Flamengo 0. O Flamengo perdeu, né, o confronto aí pela Libertadores e se complica no seu grupo, né? Palestino agora é vice-líder da competição do grupo, né, do Flamengo, o Bolívar em primeiro, e o Flamengo se complicando, tendo 2 jogos por fazer dentro de casa. Vamos falar sobre tudo o que aconteceu nesse confronto, mas antes, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixa o seu like aqui no nosso vídeo, ative a notificação do sininho para não perder nenhum conteúdo da S1 Live e nos ajude compartilhando aí todos os nossos vídeos, né, o link do nosso canal, para que nós tenhamos a possibilidade de atingir 100 mil inscritos, galera. Então, dê essa força aí para S1 Live. Beleza? Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre o primeiro tempo desse confronto, um primeiro tempo que começou equilibrado, né? Começou equilibrado, a equipe do Palestino, né? Tentando ali pressionar um pouco o Flamengo tendo dificuldade para sair um pouco dessa pressão, se enrolando em alguns momentos, mas de forma gradativa o Flamengo foi saindo um pouco dessa pressão, né? Chamar o destaque para o De La Cruz, que, né, entrou muito bem, é muito bom, não entrou não, né? É um jogador importantíssimo dentro desse equilíbrio, né, do Flamengo, desse equilíbrio que o Tite não está conseguindo dar a esse Flamengo nos últimos jogos, mas o De La Cruz destoa, né, dos demais. É impressionante como joga o uruguaio, né? E aí o próprio De La Cruz começou a se soltar um pouco mais na partida, encontrando passes, né, fazendo esse Flamengo caminhar um pouquinho depois desse início, né? De tentativa de pressão da equipe do Palestino. Chamar o destaque também para um Gerson no primeiro tempo que, de certa maneira, sem a bola, não comprometeu tanto. Com a bola, na parte ofensiva, não contribuiu. Não contribuiu até os 25, 30 minutos do primeiro tempo. Um Gerson muito nulo, né? Uma peça nula no sentido de ofensividade, né? O Flamengo tendo dificuldades, né, no sentido da criação, mas um jogo aparentemente nesse primeiro tempo controlado, né? Dá o destaque também, além do De La Cruz, para um Everton Cebolinha, né? Tentando ali pelo lado esquerdo. O Bruno Henrique pelo lado direito ali não é o jogo, né? Não é o lado que o Bruno Henrique gosta de atuar, mas de certa maneira até tentou, buscando algumas situações, dando algumas arrastadas, né? Tentando fazer esse lado direito ser mais produtivo, até como era o lado esquerdo ali com o Cebolinha, né? Tentando os dribles, enfim, tentando sempre um contra um. E o Flamengo foi, de certa maneira, no primeiro tempo, né, conseguindo entrar no jogo. A partir dos 25 minutos do primeiro tempo, o Flamengo teve um pouco mais de volume, né? O Flamengo teve um pouco mais de intensidade, frequentou muito mais o campo ofensivo. E aí, algo que vem acontecendo nas últimas partidas, né, galera? O Flamengo falta capricho, né, nesse terço final. Falta capricho quando entra dentro da área do adversário. Falta tomadas de decisões mais efetivas, né, mais assertivas. Enfim, falta ao Flamengo objetividade, né? Objetividade com simplicidade e rápida execução desses ataques. É um Flamengo realmente que escolhe demais as jogadas, escolhe demais, e quando tenta ali o passe, ou a finalização ou o gol, sempre acaba não conseguindo. Sempre acaba esbarrando, né, na falta de pontaria ou numa pé de algum defensor do adversário, que poderia até mesmo não estar ali se a tomada de decisão fosse mais rápida, né? Às vezes cabe o chute, é um toque a mais, é uma pensada a mais que faz com que o adversário acabe bloqueando, acabe povoando essa frente da área e muitas vezes neutralizando essas finalizações, né? Chamar atenção também, mais uma vez, uma bola no primeiro tempo, especificamente falando, que o Pedro poderia ter achado o De La Cruz num passe, né? Ter colocado em situação real de gol, e o Pedro mais uma vez fominha, né? Então fica o recado para o Pedro, um pouco mais de companheirismo, né, Pedro? Uma bola ali no primeiro tempo que caberia o passe, tá? Caberia sim o passe, deixando o De La Cruz numa situação muito clara de fazer o gol. E aí ele preferiu ajeitar, preferiu finalizar, enfim, né, tendo um olhar muito individual, o Pedro, menos individualismo e mais coletividade, né, mais jogo associativo, Pedro. E o Flamengo
né, foi basicamente esse na primeira etapa, né? A partir dos 25 ali para os 30 minutos, conseguiu ter mais volume, mais rotação, mas não achou o seu gol. Né? Não adianta nada você ter esse domínio, você ter essa rotação alta, se você não consegue achar o gol. Né? Se você não consegue dar destinos, né, muito mais sólidos, né, muito mais concretos a essas chances, né, ou esse momento melhor do que o adversário. Veio o segundo tempo do Flamengo e o Flamengo, no meu entendimento, voltou bem no segundo tempo. Né, voltou pressionando a equipe do Palestino muito mais em relação até do que a primeira etapa, um Flamengo jogando praticamente dentro do campo do Palestino e parecia que o gol do Flamengo iria sair. Né? Um Gerson mais participativo na parte ofensiva, né? Entrando dentro do campo do Palestino, Flamengo mexendo em alguns momentos, né? Muita movimentação ali na frente, e o Flamengo até mais forte do que a primeira etapa, né? Mais presente perto da área do goleiro do Palestino, né? E criando algumas situações, teve uma bola ali do Gabigol, teve uma bola do Bruno Henrique, né, perto na pequena área, né, perdeu um gol, era um gol feito, teve uma cabeçada também do Gabigol após a sua entrada, e o Flamengo, mais uma vez, faltando esse capricho que faltou no primeiro tempo. No segundo tempo até mais, né, porque o Flamengo teve muito mais chances claras ali de finalizar, né, no gol com perigo, e até mesmo contar com uma falha do goleiro, um rebote, e não fez, né? E mais uma vez aquela coisa de escolher uma jogada um pouco mais rebuscada, né? Um pouco mais, né, fina, vamos dizer assim, mais clássica, e acaba não tendo, né, uma efetividade, uma finalização um pouco mais rápida, né, sem tanto, vamos dizer assim, enfeite. E aí o Flamengo, de certa maneira, foi, né, tentando, né, furar essa defesa do Palestino, e o gol não saía. Né, o gol não saía. Muito volume, né, chamar a atenção mais uma vez para o De La Cruz, para o próprio Cebolinha, muita movimentação. O Tite fez algumas trocas, né, colocando o Luiz Araújo na vaga ali do Bruno Henrique, não teve, né, o efeito que se esperava, mas o Flamengo, de certa maneira, conseguiu ainda, né, ter um bom volume de jogo. E aí ficava muito claro, né, para muitos torcedores, aquela velha máxima, né, quem não faz, leva. Né? E o Flamengo não aproveitou o volume, faltando o capricho e a falta de pontaria para Bruno Henrique e Gabigol. E aí veio um escanteio, né? Veio um escanteio, a equipe do Palestino, que não oferecia perigo nenhum, a não ser pelos lados, né? Chamar atenção para o Benítez, um jogador muito voluntarioso, seja na parte da frente, seja na parte de trás, um cara que atacava e tentava recompor na mesma intensidade. Saiu um escanteio ali pelo lado esquerdo, que era o lado mais perigoso, né, dessa equipe do Palestino, com esse jogador de velocidade que era o Benítez. E aí, né, chamar a atenção também, não dá para entender, né, foi um golaço, né, do Cornejo, um golaço, gol lindíssimo, uma finalização de fora da área lindíssima, né, depois do corte da defesa, se eu não me engano foi o Léo Pereira, né, para o meio da área, né, e um pouco complicado esse corte no meio da área, geralmente não se deve fazer, enfim. E aí o Cornejo acerta um golaço, né? Acerta um chutaço e faz um golaço. Só que eu tenho que chamar a atenção para a falta de rebote na frente da área do Flamengo, né? É algo, para mim, surreal, né? É algo, para mim, surreal. Toda a equipe do Flamengo dentro do seu gol, praticamente, na pequena área, dentro do gol ali, né? E não tinha ninguém no rebote. Eu não consigo entender, né? São coisas, né, que precisam estar ali, né? O rebote, até para dificultar para o adversário, até para buscar, quem sabe, uma transição também. Enfim, não tinha. Então é algo aí que o Tite tem que rever, né? E nós temos que cobrar o Tite. Não pode uma equipe como o Flamengo ter um comportamento como esse, né? Deixar à frente da sua área livre, sem ninguém, né? Sem um rebote para incomodar o Cornejo. Foi um golaço, né? Mas contou também com a participação desse Flamengo, né? Não tendo ninguém ali da frente da área no seu rebote. E a partir do gol, aconteceu algo que já é natural para essa equipe do Flamengo. O Flamengo se perde, né? O Flamengo se perde, né? E o Tite fez as trocas, já falei aqui já do Gabigol, né? Entraram os dois laterais, né? Entraram o Varela e o Ayrton Lucas, enfim, um Flamengo bem perdido. O Luiz Araújo também acabou
entrando na partida, e um Flamengo que se perdeu, não conseguiu minimamente, e tinha muitos minutos, né, para o Flamengo colocar a cabeça no lugar, continuar tocando a bola. É lógico, né, que iria acelerar um pouco mais a troca de passe, até porque estava em desvantagem, mas é um Flamengo que se desorganiza, né? Um Flamengo que não consegue se conectar mais minimamente. E aí, o jogo estava muito mais para o Palestino encontrar novamente num contra-ataque, porque o Flamengo se expôs até mesmo na bola parada, o segundo gol, do que o Flamengo, o primeiro gol. Né? Um Flamengo extremamente desorganizado, a tirar o De La Cruz, que é um jogador muito lúcido, né? Impressionante como é lúcido o De La Cruz, né? Um jogador realmente muito importante hoje na estrutura dessa equipe do Flamengo. E aí 1-0 ficou desenhado, ficou claro, né? A equipe do Palestino, né, conseguindo aí a sua vitória, indo a 6 pontos, né, se eu não estiver enganado, segunda colocada no seu grupo, no grupo do Flamengo. O Flamengo caiu para terceiro lugar e amanhã o Bolívia enfrenta o Milionários, né? Agora, esses dois últimos jogos, né, serão decisivos, né? O Flamengo parte agora aí para 2 jogos realmente muito pressionado e torcendo agora para o Palestino. Não depende mais só do Flamengo. Se o Palestino ganhar os seus 2 jogos e o Flamengo também, o Flamengo está fora. O Flamengo se classifica aí para a Sul-Americana, então o Flamengo se colocando numa situação muito difícil, né? O Tite aí tendo muita dificuldade de acertar essa equipe, principalmente essa desorganização pós-gol do adversário. Esse é o trabalho do Tite, dar um pouco mais de consistência psicologicamente, essa equipe não se abater e não se desorganizar tanto assim. Também destacar os jogadores, né? Tem jogadores que podem muito mais, né? Tá faltando atitude, né, e bola, né, e tomada de decisão mais assertiva de alguns atletas desse Flamengo. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva, ative a notificação do sininho. É muito importante para o nosso crescimento. Tamo junto. Até a próxima.